Lula e pacote fiscal, tem uma declaração do presidente, vamos lá para a declaração da Sonora, ele explicando a queda, agradecendo pelas mensagens de apoio e falando também ali que sai do hospital mais forte. Na sequência, a gente vai falar sobre essa reunião de Lula com Haddad e esse apelo para medidas fiscais não perderem força. Vamos lá para a declaração do presidente. Eu não estava cortando a unha do pé. Eu estava cortando a unha da mão. Eu não estava em pé, eu estava sentado. Eu já tinha cortado a minha unha, já tinha lixado a minha unha. Quando eu fui guardar o estojo, eu, ao invés de levantar e abrir a gaveta, eu tentei afastar o meu bumbum do banco. O banco era redondo, acabou, o meu bumbum não levitou e eu caí. E bati com a cabeça na hidromassagem, sabe? E fez um estrago razoável. E eu, graças a essa turma de médicos que está aqui, eu outra vez me recuperei. A única surpresa que eu tive é que eu achei que eu estava curado. Depois da última tomografia, depois da quinta tomografia, eu achei que estava totalmente curado, achei que já podia fazer tudo, voltei a fazer esteira, voltei a fazer musculação, sabe? E eu não estava totalmente preparado para voltar a fazer o exercício. E fui normal, viajei para o Rio de Janeiro, participei do acordo da União Europeia com o Mercosul, sabe? E agradecer as pessoas que rezaram, as pessoas que, sabe, ficaram pedindo a Deus para eu sarar. E aqueles que também tinham ódio, está perdoado, porque eu estou aqui vivo, inteiro, com mais vontade de trabalhar. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu dizia durante a campanha: tenho 79 anos, tenho energia de 30 e tesão de 20 para construir esse país. É esse Lula que volta inteiro para cuidar do Brasil. Muito obrigado, gente. Pessoal, muito bem. Lula hoje se reuniu com Haddad e fez um apelo para medidas fiscais não perderem força. Eu vou chamar Rafael Felitti, que é repórter aqui do SBT News. Rafa, muito obrigado aqui pela presença. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre essa relação Lula-Haddad. A gente fez uma reportagem no final de semana mostrando petistas deflagrando aí esse movimento para fortalecer Haddad. Saiu uma pesquisa na semana passada mostrando uma força política de Haddad, mas tem um ponto aqui, que é o que a gente vai tratar, que é esse pacote, um receio de que o Congresso acabe desfigurando esse pacote de redução de gastos. Felipe, muito obrigado. O que é que você nos conta? Oi, Léo, boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no Poder Expresso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente Lula durante a manhã dessa segunda-feira. Ele despachou com o presidente Lula na casa do presidente Lula em São Paulo. E depois ele deu uma rápida entrevista coletiva aos jornalistas presentes e disse que apresentou um quadro geral do que está sendo votado no Congresso, né? Os ministros já vinham dizendo ao longo da última semana que o presidente Lula estava a par das coisas, mas o ministro Fernando Haddad disse que foi dar maiores detalhes, né, com relação aos relatores de cada projeto, principalmente com relação ao pacote fiscal, né, o pacote de corte de gastos, e o Lula fez um apelo para o Haddad de que o governo não deixe que essas medidas sejam desidratadas, né? Por mais que o presidente Lula entre alguns embates com o mercado, discorde do mercado em uma série de fatores, né? Ele faz faz muitos discursos nessa linha, ele também sabe que essas decisões, enfim, como a alta do dólar ou a alta da Selic, né, que é a taxa básica, prejudicam sim o andamento do país, prejudicam a avaliação do seu governo, e sabe que essas medidas são importantes para pelo menos acalmar esse setor financeiro. Então, pediu para o Haddad para que o governo faça esse esforço. O ministro da Fazenda disse durante a entrevista coletiva ainda, Léo, que com a volta do presidente Lula no jogo, apesar de estar de casa, ele vai poder ligar, enfim, para os parlamentares, vai poder conversar, mesmo que remotamente, fortalece um pouco o governo com relação a esse quadro, né? Com o próprio presidente Lula tratando com algumas dessas lideranças, enfim, e também os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que geralmente quando a situação fica um pouco mais complicada com relação ao governo, o Lula acaba entrando em campo para tentar parar as arestas, né? Então,
Segundo o Haddad, a volta do presidente Lula para o jogo pode ajudar nessas tratativas. E é bom a gente falar, Léo, que a gente tem uma agenda muito extensa no Congresso essa semana. Geralmente, essa última semana de legislativo, a gente costuma ter o orçamento, mais uma medida ou outra, mas o orçamento por si só já é muita coisa para votar. Então o governo ele tem para votar projetos referentes à regulamentação da reforma tributária, tem para votar projetos referentes aí também a essa questão do pacote de corte de gastos, e tem também o orçamento, né, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, né, os projetos que estão ainda da comissão mista de orçamento, e tem a previsão de que seja votado nessa segunda-feira, a LDO seja votada nessa segunda-feira e a LOA seja votada na terça. Enfim, depois tem uma sessão do Congresso marcada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, só para a gente ter uma ideia do tanto de coisa que o governo tem que se virar até o final do ano, né? Porque, enfim, o que quer dizer que até o final dessa semana, praticamente, para aprovar tantas medidas importantes, em especial essa do corte de gastos, que é a grande prioridade do governo, tanto por parte do presidente Lula, ele falou já algumas vezes, o ministro Fernando Haddad frisou isso hoje na entrevista coletiva, e agora há pouco, né, há poucos minutos já, com o Poder Expresso ao vivo, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também frisou isso, né, de que essa é a principal medida do governo. Primeiro, que as medidas do governo, tanto a reforma tributária quanto essa medida aí do corte de gastos, que, enfim, né, tem muita coisa para votar e pouco tempo de jogo para o governo conseguir reagir. Tudo bem. Rafael Felitti, muito obrigado aqui pela presença, pela gentileza com a gente. Um forte abraço para você e até a próxima. Falou, Léo. Um abraço a você e a todo mundo que nos acompanhou aqui. Valeu. Pessoal, eu vou agora chamar outra repórter do SBT News, Liz Cap, que vai também falar sobre Congresso, sobre essa pauta. Liz, a gente está praticamente uma semana do Natal, né? Se considerar aí Natal terça-feira da semana que vem, né, dia 24, vai ser um corre-corre, considerando que o presidente Lula só chega eventualmente em Brasília, se estiver tudo bem, e se espera que esteja tudo bem, na quinta-feira. O que é que você nos conta, Liz? Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui. Oi, Léo, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Poder Expresso. A semana está bem cheia mesmo. No Congresso a gente tem aí uma previsão de que até sexta-feira todos esses temas que já vieram trazendo aqui no programa sejam aprovados. E além dessas pautas prioritárias, a gente ainda tem uma previsão que foi anunciada pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, no fim da semana passada, né, que ele trouxe alguns projetos de esforço concentrado que já tinham sido negociados entre parlamentares. Então, na semana passada, por exemplo, a gente viu aí uma série de projetos ligados à segurança pública que foram ao plenário, tiveram a votação, aí fez um esforço maior para aprovar uma série de propostas, e na semana que vem, conforme a última declaração que o Lira fez publicamente a jornalistas, tem a previsão de também ter uma série de projetos ligados ao turismo. Então, além de todas essas pautas que são prioritárias para o governo, que já estavam previstas, a gente tem outros projetos que também estavam ali, que querem, né, os parlamentares querem analisar até o fim do ano. Então, no Senado, por exemplo, a gente tem a previsão de que nessa semana tenha uma análise em relação às dívidas dos estados, que é um projeto que já passou pelos senadores, mas foi aprovado na Câmara na semana passada, e por ter passado por mudanças vai voltar para essa análise e vai compondo aí todo esse cenário. Mas entre o que a gente volta, né, nas pautas prioritárias, a gente tem a reforma tributária. Agora, nesse momento, ainda está acontecendo uma reunião de líderes na residência oficial, que é a casa do presidente Arthur Lira. Então, todos os líderes de partidos na Câmara estão lá para negociar possíveis mudanças ao texto, chegar a um acordo. A gente, de bastidor, né, tem sempre uma série de negociações e de conversas que a gente vê antes de começar realmente aquela votação em plenário. Geralmente, quando um projeto vai ali para o plenário, ele já passou aí por uma série de negociações entre os parlamentares, e agora está tendo esse movimento mais especificamente relacionado à reforma tributária, mas o pacote de corte de gastos do governo também já vem na sequência. E aí, para a pauta de hoje da Câmara, saiu há pouco também, com o programa já no ar, e o pacote da reforma tributária está
dentro dessa lista de possíveis votações no dia de hoje. Essas votações sempre dependem o que é decidido na reunião, e a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver se efetivamente vai ser votado hoje. Mas esse projeto que está previsto, se não for hoje, vai ter que ser amanhã, é para definir as regras da reforma tributária. A gente lembra que essa reforma está vindo para trazer uma mudança nos impostos. A gente tem 5 impostos hoje no Brasil, e aí a gente está trazendo novos impostos, que é o CBS, que vai substituir os impostos federais, PIS, COFINS e IPI, e o IBS, que vai trocar os impostos de estados e municípios, que é o ICMS e o ISS. Então, é uma transição aí que vai começar efetivamente em 2026, a transição em si, mas a gente vai até o ano de 2037, né, para estar todas as modificações colocadas aí. E aí já te pergunto se você tem alguma dúvida ou se posso já trazer alguns destaques do que está vindo nesse texto, né, na aprovação que a gente teve no Senado na semana passada, Léo. Como é que eu vou ter dúvida, Liz? A partir das suas explicações, por favor, vá para os destaques. A gente tenta trazer todos os detalhes assim para de um jeito mais simplificado para quem está assistindo mesmo a gente. Então, o que mais interessa na reforma tributária, pelo menos na minha opinião, é em relação aos alimentos básicos, né? Então, a gente tem uma lista ali da cesta básica e a proposta que foi aprovada na Câmara e também foi para o Senado é que não vai ter uma tributação de impostos federais nos alimentos tradicionais. Então, arroz, feijão, farinhas, no geral, e as carnes. Isso foi um ponto que foi muito negociado na Câmara, na reta final, e acabou passando no Senado também. Então, que a gente não tem aí um imposto nesses alimentos básicos da cesta básica. O único alimento, Léo, que ficou de fora ali, na verdade, foi o óleo de cozinha, o óleo de soja. Ele vai ficar com uma tributação específica de 60%. É um ponto que chamou a atenção, porque a gente sempre estava acostumado a ver ali o óleo de soja dentro da cesta básica, né? E agora ele vai ter uma tributação diferente, mas, de acordo com o relator lá do Senado, Eduardo Braga, isso foi uma negociação com a bancada ruralista, né? Então, o agronegócio teve aí uma série de outras questões em relação à reforma tributária, e um dos pontos que eles acabaram modificando foi em relação ao óleo. E aí a gente vai ter o cashback também do gás de cozinha para famílias de baixa renda, então, pessoas que estão inscritas no CAD único, que tiverem aquela compra de botijão de gás até 13 quilos, também vão poder receber aí um retorno do imposto que for ter sido pago por esse botijão. Então, vai ser o mesmo preço para todo mundo, mas quem tiver no CAD único vai depois poder receber de volta o valor do imposto. E um outro ponto que foi aí bem polêmico, Léo, na análise do Senado, foi que os senadores tentaram colocar armas de fogo com um imposto um pouco maior, que seria o imposto seletivo, mas que todo mundo está chamando de imposto do pecado. A intenção dos senadores era fazer, né, de alguns senadores, que essa proposta acabou nem passando, mas era da base governista, de colocar as armas nessa tributação mais específica para elas terem um valor mais alto, mas isso acabou não acontecendo e voltou para a Câmara sem essa mudança. E a expectativa, né, como a gente já teve a votação lá na Câmara no primeiro semestre, é que as armas continuem aí numa tributação geral para todo mundo, que, enfim, o valor teto ali do imposto é o que está sendo discutido agora no momento, mas ontem o relator, deputado Reginaldo Lopes, que é do PT lá de Minas Gerais, já falou que a intenção dele é colocar um limite aí de 26,5% para o imposto geral, aí, que quem não tiver uma regra específica vai seguir esse imposto, esse ser o valor máximo. E se isso acontecer, na prática, o imposto, né, se a gente for comparar como está hoje em dia, atualmente, para armas de fogo e munições, vai acabar caindo, né, Léo? É um ponto aí que reverberou bastante nos últimos dias, porque é uma pauta bem polêmica, né? Muito bem, ele escape aqui com as informações, os detalhes e os esclarecimentos, Liz. Pode ficar tranquila que eu não tenho dúvida, não. Forte abraço e espero também que quem nos assiste também não tenha dúvida. Forte abraço para você. E se ficar alguma dúvida, a gente está trazendo todas essas informações sempre aí no site do SBT News. Então, se tiver votação hoje, vai estar o resultado da votação lá no nosso site. Então, é só a gente entrar aí, www.sbtnews.com.br, que ao longo da semana a gente está trazendo todas essas informações por lá. Muito bem. Liz, muito obrigado. Forte abraço para você. Bom trabalho.